Glória seja dada no nome do Senhor. Irmão, abra as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 37. Lucas, capítulo 5, verso de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém põe vinho novo em odres velho, pois o vinho novo romperá os odres, tornar-se-á o vinho e os odres se estragará. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novo, e ambos se conservam. Glória a Deus. Só esses dois versículos. O verso número 37, Jesus fala sobre o odres e o vinho. O odre era um local onde se colocava vinho, era como fosse uma vasilha, só que era feito de couro. E quando colocava o vinho novo, ele esticava mesmo, ia no seu limite. É igual uma bola que você enche e ela vai ao seu limite. E depois que usava aquele odres e usava o vinho, não era aconselhável colocar vinho novo de novo naquele mesmo vasilha ou naquele ambiente, porque ele ia se romper, porque quando colocou o primeiro vinho, ele já se esticou demais. Então, no momento que tira o vinho que foi usado e se usa o mesmo odres para colocar vinho novo, aí Jesus diz, ele vai se romper. Mas aí no verso 38 ele diz, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novo, e ambos se conservam. Jesus falou de algo natural que os judeus entendiam claramente o que Jesus estava falando, mas tinha um sentido espiritual. O sentido espiritual é que o vinho aqui simboliza o Espírito Santo de Deus. Vinho simboliza a alegria, e o reino de Deus é gozo, paz e alegria. Então, o vinho simboliza o Espírito Santo, e o odre somos nós. Então, nós não tinha como ninguém receber o Espírito Santo se ele não fosse nascido de novo. O próprio Jesus, os discípulos só podiam ser batizados com o Espírito Santo se primeiro ele nascesse de novo. Por isso que o processo para uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, primeiro ela tem que nascer de novo. No Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20, olha só o que diz a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 19. Jesus, depois que ressuscita, aparece agora para os discípulos, e ele diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancado as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Preste bem atenção à situação como estava a casa. Eu vou reler. Ao cair da tarde, então provavelmente era às 18 horas, porque é o cair da tarde, quer dizer, encerrando a tarde para chegar à noite. O primeiro dia da semana, o domingo, primeiro dia da semana, o pessoal pensa que é a segunda-feira, só porque trabalha na segunda, mas a semana começa no domingo. No primeiro dia da semana, trancadas as portas. Irmão, quer dizer que quando Jesus chegou, não tinha nenhuma porta aberta. Todas as portas estavam trancadas, as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Por que estava com medo?
porque eles agora decidiram seguir Jesus. Eles abriram mão do judaísmo, deixaram de ouvir a lei de Moisés e decidiram sentar aos pés de Jesus e ouvir de Jesus. Então ele ficou com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Por isso que tem uma exclamação aí. Porque esse ponto de exclamação quer dizer que todo mundo ficou abismado. Por quê? Porque as portas estavam fechadas. E a pergunta poderia ser assim: por onde ele entrou? Se as portas estavam fechadas. Irmãos, só que Jesus estava com um corpo glorioso. E o corpo glorioso atravessa as paredes. Olha que coisa gloriosa. Versículo número 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, e os discípulos ao verem o Senhor. Então, irmão, Jesus mostrou as suas mãos e os discípulos reconheceram: rapaz, é Jesus. Ele ressuscitou. Glória. Então eles ficaram felizes. Versículo número 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa palavra enviar quer dizer: eu consagro vocês a ser apóstolo. Porque a palavra apóstolo quer dizer o enviado de Deus. Eles agora vão deixar de ser discípulo e passam a ser apóstolo. Verso 22. Havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhe: recebeis o Espírito Santo. É aqui, irmão, que os discípulos nasceram de novo. Então, receber o Espírito Santo é uma pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, assim como eu e você. Houve um dia que você confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e quando alguém orou por você, naquele exato momento, você também recebeu o Espírito Santo. Só que a promessa para a nova aliança é uma unção dentro e uma unção sobre, porque o profeta Eliseu disse: eu quero a unção o quê? Dobrada. Então, para a nova aliança, nós temos que receber a unção dobrada. Então, existe a unção dentro e a unção sobre. A unção dentro é quando você aceita Jesus e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. Aí você se torna o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor: não sabeis que sois o templo, a casa, a morada, o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmão, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de mim, dentro de você. Você se tornou o santuário de Deus. Olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Quando você aceitou Jesus, você se tornou uma pessoa diferente. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Quem é incrédulo? É uma pessoa que não aceitou Jesus. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Você é comparado como a justiça de Deus, e o homem sem Deus é o homem da iniquidade. Ou que comunhão da luz com as trevas? Nós somos chamados de luz, e o homem sem Deus está nas trevas. Versículo 15: que harmonia entre Cristo e o
maligno. Nós somos chamados de Cristo. Irmão, essa palavra Cristo aqui quer dizer o ungido de Deus, a ungida de Deus. Jesus só foi Jesus Cristo, antes ele era Jesus de Nazaré, mas quando ele foi batizado nas águas e o Espírito Santo veio sobre ele, daquele momento em diante ele passou a ser chamado Jesus Cristo. Ele mesmo teve essa consciência, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então nós somos também Cristo. O que significa a palavra Cristo? O homem ungido, uma mulher ungida. Aí ele diz, olha só a palavra do Senhor: ou que união do crente com o incrédulo. Nós somos chamados de crente, e o homem sem Deus é chamado de incrédulo. Verso 16: que ligação há entre o santuário de Deus? Então, irmão, você é o templo, é a casa, é o santuário de Deus. Aí ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que se refere ao mundo. Porque nós somos santuário do Deus vivente, quer dizer que o nosso Deus não está morto. Foi como cantado aqui através das crianças: nosso Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Então, irmão, aí ele diz: somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, irmão, nós somos o povo de Deus. Quando isso aconteceu? Quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, um texto bem conhecido. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo. Irmão, a nova aliança se resume nessa palavra: em Cristo, com Cristo, nele. A nova aliança se resume, irmão, nisso. Se alguém está em Cristo, se alguém está nele, nova criatura, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o que foi o texto que a gente leu? Não se coloca vinho novo em odres velho, mas se coloca vinho novo em odres novo, mas se coloca o Espírito Santo de Deus numa nova morada, numa nova casa, numa nova habitação. Então eu e você somos o templo, somos a casa. Então o vinho simboliza o Espírito Santo de Deus e o odre simboliza nós. Nós somos o odre e nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, é por causa disso que Paulo diz assim em Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. Efésios, capítulo de número 5. Olha só como Paulo conheceu a passagem que Jesus falou em Lucas 5. Olha o que Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Olha aí, ele diz que o odres novo era cheio de vinho, e ele diz: olha, você não precisa, para ficar cheio de Deus, se embriagar com o vinho, mas ao contrário, você é um novo odres que precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então você não precisa da bebida. Não, irmão, existe um vinho melhor, é o vinho que simboliza o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo disse isso. Por isso quando Jesus falou, se coloca vinho novo em odres novo, e quando coloca o vinho novo dentro do odres novo, o odres vai ficar o quê? Cheio. E eu e você, depois que nascemos de novo, há uma necessidade de permanecer cheio do
do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, que depois que os discípulos nasceram de novo, eles agora estavam preparados para receber o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder. Tem algumas versões que diz virtude, mas o certo, irmão, é poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Preste bem atenção, irmão. Jesus, quando ressuscitou, soprou sobre ele e diz: receba o Espírito Santo. Mas naquele momento eles não estavam cheios do poder de Deus. Eles nasceram de novo, tinham o Espírito Santo dentro deles, mas não era batizado com o Espírito Santo. Mas o Senhor diz para ele: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Então isso acontece em Atos capítulo 2, verso 1. É aqui aonde os odres, aonde os discípulos, que agora são apóstolos, vão estar cheios do poder de Deus. Eles tinham a unção dentro, faltava agora a unção sobre. Por isso que Atos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, olha que coisa interessante, todos, não foi só alguns, não foi a metade, foram todos, ficaram cheios do Espírito Santo. Os outros agora estavam cheios, e quem estava cheio, passaram a falar em outra língua, segundo o Espírito concedia que falasse. Então, irmão, quando o Espírito Santo lhe encheu, se você está cheio, então ele já deu a permissão a você em falar em outra língua. Por isso que ele diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E quem estava cheio começou a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo o concedia. Em Atos capítulo 8, versículo de número 14. Em Atos 8, o primeiro homem que pregou aqui a cidade de Samaria, a primeira pessoa que pregou o evangelho em Samaria foi Jesus. Só vocês se lembrar de João capítulo 4, onde Jesus encontra uma mulher samaritana no poço, e aquela mulher estava atrás de água. Ela foi buscar água ao meio-dia. Então Jesus começa a falar para ela. Aquela mulher acredita agora que Jesus é o Messias prometido. E agora a segunda pessoa que prega em Samaria é Filipe. Quando houve a perseguição em Jerusalém, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas um dos diáconos, que é Filipe, ele foi para Samaria para se cumprir a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, Judeia e Samaria. E quando Filipe chega em Samaria, ele começa a pregar o evangelho, irmão, anunciando Cristo. O evangelho de Filipe, irmão, é um evangelho que anuncia Cristo, porque é como eu falei,
tudo se resume em Cristo Jesus. A gente só vai voltar um pouco, só para você entender. Versículo número 4 do mesmo capítulo, Atos 8, verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos, ia por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a quem? Cristo. Anunciar a Cristo, irmão, é anunciar do momento que Jesus foi batizado nas águas em diante. Anunciar a Cristo é falar que houve um dia que ele foi batizado nas águas e o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi revestido do poder de Deus. E daquele momento em diante, ele saiu expulsando o demônio, ele saiu ressuscitando as pessoas, ele saiu ali colocando as mãos sobre os enfermos, e os enfermos sendo curados. Então, por isso, que quando se fala anunciar Cristo, é anunciar o início do seu ministério, o que ele fez enquanto estava aqui na terra. Então as pessoas começaram a se converter, pessoas que eram endemoniadas eram libertas, pessoas aceitavam Jesus, mas até esse momento ninguém era batizado com o Espírito Santo. Era cheio por ser uma nova criatura, mas não era batizado com o Espírito Santo. Mas no versículo 14 de Atos 8,14, olha só, ouvindo os apóstolos que estava em Jerusalém, a igreja sede era Jerusalém. E quando chegou a notícia em Jerusalém, rapaz, tem um cara pregando um evangelho igual o que vocês pregam, falando do mesmo Jesus Cristo que vocês falam. Rapaz, o homem está lá, pessoas estão aceitando, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo curadas. Aí o que aconteceu? Mandou uma comitiva lá, para saber quem é que está pregando e o que é que estão pregando lá. Então, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então, irmão, a cidade recebeu a palavra. Receber a palavra, irmão, é a mesma coisa de receber Cristo, porque Cristo é a palavra viva, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Olha só, eles eram nascidos de novo, mas ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Então, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, nasceram de novo, creram na palavra, mas não sabia sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas somente havia sido batizado em o nome do Senhor Jesus. Irmão, batizado no nome do Senhor Jesus é ser uma nova criatura, porque Jesus é o próprio Cristo. Se alguém está em Cristo, aí ele diz, então lhe impôs as mãos e recebia o Espírito Santo de Deus. Então, irmão, ninguém, preste bem atenção a isso, ninguém pode ser batizado com o Espírito Santo se primeiro não for nascido de novo. Então, por quê? Porque Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velho. O odres tem que ser novo. Você primeiro, para receber o batismo com o Espírito Santo, precisou ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você se tornou uma nova criatura, você ficou pronto para que o reino de Deus passasse a habitar dentro de você, para que o Espírito Santo de Deus passasse a habitar dentro de você. E olha só o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 17. Olha só o que diz. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados.
Preste bem atenção que para você se tornar filho de Deus, você precisou nascer de novo. E nós só nos tornamos filhos de Deus por causa de João, Evangelho, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem, irmãos? Os judeus. Jesus, irmão, ele veio para os judeus, para os seus. Jesus era um judeu. Mas os judeus cometeram o pecado da rejeição. Paulo vai falar isso no livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo 9 e 10, prioridade no capítulo 9, Paulo fala sobre a rejeição dos judeus. Por isso que o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, o capítulo 9 fala do passado de Israel. O capítulo 10 fala do presente de Israel. E o capítulo 11 de Romanos fala do futuro de Israel. Então, se você quer saber qual é a posição de Israel hoje, leia Romanos capítulo 10. Então, eles cometeram o pecado da rejeição. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós era a oliveira brava. E nós somos enxetados quando Israel foi cortado do ramo. Eu e você fomos enxetados lá. Então, o pecado de Israel, o pecado da rejeição. Jesus veio para ele e eles não aceitaram. Aí o versículo 12 de João fala sobre mim e você. Mas, por isso que toda vez que você for escrever uma palavra mais, bota uma vírgula. Porque quando você está dizendo mais, você vai falar de um novo assunto. Porque no capítulo 11, versículo 11, ele falou sobre os judeus, sobre um assunto. Mas agora, como ele vai mudar de povo, vai mudar de tempo e vai mudar de propósito, aí ele diz mais, vírgula, mas o quê? Mas a todos. Agora não é mais o compromisso com os judeus, com Israel. Agora o evangelho se expande para todas as nações, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, irmão, eu e você recebemos essa palavra, quando ele diz assim, deu o poder, essa palavra poder é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando habitou dentro de mim, para se cumprir o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8. Olha só o que diz Romanos, capítulo de número 8, versículo 12. Romanos 8, 12, olha o que diz. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Versículo 13. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte, mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então está falando de uma pessoa que estava morta, e quando o Espírito Santo chegou, passa a ter vida. Aí ele diz, olha o que diz o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa pessoa é eu, é você. Versículo 15. Porque não recebesse o espírito de escravidão. Sabia que tem um espírito que escraviza? O espírito da bebida, o espírito da prostituição, o espírito da droga, o espírito do pecado tem escravizado, irmão, muitas pessoas.
Mas eu e você não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Essa palavra Abba é uma palavra traduzida do aramaico que quer dizer paizinho querido. Então, irmão, preste bem atenção que nesse verso Paulo fala sobre o espírito do medo. Eu vou reler Romanos 8,15: porque não recebesse o espírito de escravidão para viver outra vez o que? Atemorizado, ou quer dizer, com medo, com depressão, com opressão, com fobia, medo de viver, medo de investir, medo de acreditar no melhor. Irmão, a fobia é um medo. Por isso que Paulo vai dizer: Deus não deu a você espírito de medo, mas de ousadia e de intrepidez. Então, irmão, o espírito que habita dentro de nós é um espírito que nos leva a andar a passos largos de vitória. Então, olha só o que ele diz agora no verso 29, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão recebeu, também os predestinou, para ser conforme, para ser, quer dizer que você não é, mas o plano de Deus é que você seja conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Jesus perdeu a posição de unigênito, ele agora é o primeiro entre muitos irmãos. Está aqui os irmãos e as irmãs de Jesus. Você agora é bem-vindo à família de Deus. Então, irmão, olha só o que Jesus fez. Jesus era filho de Deus, deixou de ser filho de Deus, se tornou filho do homem, para pegar o filho do homem e transformar em você em filho de Deus. Então, irmão, agora somos filhos de Deus. O diabo queira ou não, você agora tem um pai. Você não está só. E esse pai, ele liberou o Espírito Santo para habitar dentro de você, para guiar você, para encher você do Espírito Santo de Deus. Para qual propósito? Para desfazer as obras do diabo. Por isso, irmão, que é tão importante, cada um de nós aqui, cada um de nós, depois, irmão, que você é batizado com o Espírito Santo de Deus, você precisa, irmão, falar em línguas. Quando você fala em outra língua, você está se edificando, se enchendo do poder de Deus. Há uma necessidade. Aí tem algumas igrejas assim: mas não sei por que esse povo fala línguas estranhas, se o próprio Jesus não falou em línguas estranhas. Irmão, porque as línguas estranhas não pertencia à dispensação da lei. A línguas estranhas ela fazia parte da dispensação da graça de Deus. A nova aliança, ela só começa quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, e quando ele sobe ao Pai, ele manda o Espírito Santo de Deus, e quando ele manda o Espírito, ele libera os 9 dons para habitar dentro de mim, para habitar dentro de você, para que você esteja agora preparado, cheio, capacitado para desfazer as obras do diabo e pregar um evangelho de poder e ousadia, para fazer o que Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então, irmão, nós não pertencemos mais a um espírito de escravidão, mas o Espírito, a Bíblia diz: aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Você é livre para adorar, livre para servir ao Senhor, livre para andar livre do pecado, livre da maldição, livre do medo, porque aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E onde é que Ele está? Dentro de mim, dentro de você. Glória a Deus por isso. Em João capítulo 7, verso 37, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7, verso 37, diz: no último dia,
o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmão, se a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, ela tem que ter sede dessa coisa. Ela tem que anelar, ela tem que desejar. Você tem que ter sede das coisas de Deus, irmãos. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmão, preste bem atenção, na nova aliança, a unção ela não vem de fora para dentro, ela flui de dentro para fora. Era assim que acontecia no tabernáculo. Na antiga aliança, a unção de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus estava no lugar santo dos santos e fluía de lá para fora. Não fluía de fora para dentro, não. Fluía do lugar santo dos santos para fora. Por isso que quando Salomão ele construiu o templo, a Bíblia diz que quem estava dentro do templo não conseguia sair, e quem estava fora do templo não conseguia entrar, por causa da unção que estava dentro do templo. Então, não estava fora, estava dentro. Por isso que na nova aliança, não espere algo vir de fora para dentro. Ao contrário, há um poder dentro de você, que flui de dentro para fora. É o rio de Deus, é o rio de água viva. Versículo número 39. Olha só o que diz. Isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, irmão, eu e você, nós estamos na aliança, onde Jesus já foi glorificado, onde o Espírito Santo já veio e habita agora dentro de mim, dentro de você. Irmão, dentro de você há um poder incomparável. Um poder, irmão, que você ainda não tem provado desse poder. Mas, irmão, quando eu e você decidimos crer, quando nós começamos a falar em outras línguas, por isso que muitas vezes nos cultos algumas pessoas correm, outras pulam, porque é um poder de Deus que muitas pessoas não conseguem controlar. Então, irmão, mas só que eu e você precisamos, irmão, aprender a usar esse poder de Deus para desfazer as obras do diabo. Eu e você, irmão, a Bíblia diz que a unção, eu quero encerrar com Isaías capítulo 10, verso 27. Bota aí na versão corrigida, ARC. Olha só, Isaías capítulo de número 10, verso de número 27. Glória a Deus. Isaías capítulo 10, versículo de número 27. Glória. Achou aí? Eu vou ler aqui. Profeta Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27, na versão corrigida. Aí está a versão atualizada. Na versão corrigida, ARC, Almeida, Revista e Corrigida, está escrito assim. Isaías 10, verso 27 diz: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo será despedaçado, por causa da unção. A versão corrigida, na versão atualizada tem gordura. Na versão corrigida tem a palavra unção. Isso aí. Então a unção despedaça todo o jugo,
o jugo da enfermidade, o jugo da maldição, o jugo da miséria, o jugo do medo, o jugo da depressão. Há uma unção que despedaça todo o jugo. Então, irmão, e essa unção, ela não está fora, ela está dentro de você. Você tem que ter consciência do poder de Deus que opera dentro de você. Lembre-se, Ele é onipotente. E o poder que habita dentro de você é um poder que pode todas as coisas. Por isso que você pode dizer, como diz Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dado ao nome do Senhor.